finanças. Será que você sabe o que é a filosofia do pobre e tem a filosofia do rico, a classe média? Será que existe essa diferença? E o que tudo isso tem a ver com a sua realidade? Bom, eu te digo que ser pobre ou rico nada tem a ver com o quanto você tem na sua conta, mas sim com o que você tem na sua cabeça. E a mentalidade é que vai definir isso. Hoje a gente vai explorar um pouco o que há por trás dessas duas mentalidades, a do pobre e do rico. E a gente vai falar também sobre como a gente consegue aos poucos mudar algo que é tão enraizado por um aspecto cultural. Nossa sociedade acaba colocando isso de uma maneira muito forte. E os 3 passos que a gente pode fazer para poder eliminar de uma vez por todas essa forma de pensar rasa e limitada. Quando a gente fala sobre dinheiro, né, tem uma pessoa uma vez disse que se a gente dividisse todo o dinheiro do mundo em porções iguais às pessoas, pouco tempo depois as mesmas quantias voltariam aos bolsos originais. Incrível, não faz a gente pensar um pouco a respeito sobre por que existe essa questão de desigualdades, entre aspas, aí, financeiras, por que alguns têm mais, outros têm menos, sabendo que, na maioria dos casos, eles não começaram em cima nem embaixo, na verdade, às vezes começa em cima e termina embaixo, e o contrário também pode ser. Eu estou falando em aspectos financeiros, é claro, né? Mas por que existe tanto essa discrepância, né? Essas variações? Eu digo que isso não tem a ver com o quanto as pessoas acumulam ou elas têm na conta. Tem muito mais a ver com a mentalidade. E a filosofia é justamente isso. Filosofia nada mais é do que a nossa capacidade de receber informação, processar e tomar uma decisão a respeito daquilo. Ou seja, cada um tem a sua. Eu costumo sempre comparar nossa filosofia como uma vela de um barco. Você, se tivesse numa competição, por exemplo, de barco à vela, o que você precisaria para ganhar? Será que você precisaria cruzar os dedos e torcer para que o vento soprasse na direção que você deseja ir? Ou será que você torceria para saber como configurar a sua vela e, independente das condições climáticas, você tirasse o melhor proveito daquilo? Eu acho que essa é a grande sacada sobre filosofia. Filosofia é como a configuração da vela do seu barco, que independente do cenário, se tem pouco ou muito vento, se está para um lado ou para o outro, você garante que vai tirar o máximo de proveito dele. E numa competição, por exemplo, as condições são as mesmas para todos. O que vai mudar é a configuração da sua vela, ou seja, numa situação real, o que vai mudar é a sua mentalidade, em outras palavras, a sua filosofia. E quando se fala sobre filosofia financeira, existem basicamente 2, ou pelo menos eu gosto de pensar dessa maneira. Aqueles que já participaram aí dos meus eventos, workshops, onde a gente explora um pouco isso, eu falo sobre a filosofia do pobre e a filosofia do rico, que são bem simples, né? Filosofia do pobre. O pobre, ele gasta e investe o que sobra. Filosofia do rico. O rico, ele investe e gasta o que sobra. Simples assim. Na verdade, a do pobre eu até suprimiria a parte do investe o que sobra, porque geralmente não sobra nada. Não é essa a verdade? Na verdade, falta. E aí ele vai precisar pegar empréstimos e situações ali para conseguir se manter. Mas é o que geralmente acontece. A pergunta é, por que a gente acaba adotando muito mais, eu falo assim de forma geral, a filosofia do pobre do que a do rico? Ou seja, de gastar e depois investir. E há uma explicação muito simples para isso. A sociedade nos doutrina a ter esse tipo de mentalidade. Nossa, Bruno, mas por que a sociedade quer a gente pobre? Não, a sociedade quer que a gente gaste. E por um simples motivo, nós vivemos em um mundo capitalista e se a gente não gastar, como que a economia gira? A gente precisa ter muito mais pessoas que gastam e poucas pessoas de visão para fazer os demais gastarem. A pergunta é, qual é a sua posição dentro dessa divisão? Onde você se encontra? Daqueles que estão para o lado que gasta ou para o lado que gera as oportunidades para os demais gastarem, que gera riqueza?
Isso é um ponto que você deveria talvez refletir um pouco. A gente é acostumado ao quê? Sair da escola, ir para uma faculdade, não é isso? Faculdade a gente passa ali alguns anos, aprende uma formação, uma profissão, e daí a gente vai para o mercado de trabalho. Ser o quê? Empregado. E pagar contas. E ter acesso a pequenas coisas ali ao longo da vida. Algumas viagens ali que a gente vai combinando, passeios, happy hour, aquisição de alguns bens, né, alguns aparelhos, itens que vão servir para a gente ter uma sensação de ganho. Mas como Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, coloca muito bem, a gente continua na famosa corrida dos ratos, que é o quê? A gente está como se fosse uma mula com uma cenourinha ali na frente, que cada vez que a gente anda, a gente mantém a mesma distância. Nunca você vai se aproximar daquilo que, na verdade, gostaria. E você fica num ciclo de quê? Salário, despesa, gasto, salário, pequenas recompensas, despesa, salário, viagem, salário, e você fica nisso durante 40, 50 anos aí facilmente, até que uma hora você se cansa, se aposenta, e aí você ou reduz o seu padrão de vida, para quê? Porque afinal de contas a gente sabe que a aposentadoria não dá para a gente contar com ela, ou você continua trabalhando por obrigação, não por propósito ou satisfação. Isso é que é o grande problema, pessoal. O ponto que eu gosto de comentar sempre não é a gente alcançar, por exemplo, uma independência financeira, mudar para a filosofia do rico e desfrutar do dinheiro sem ficar fazendo conta se dá ou não para pagar. Não é só simplesmente essa questão. É de você ter um propósito, um grande objetivo que não seja pagar contas no final do mês. Quando eu converso com meus alunos, a grande maioria, quando eu falo para ele por que você trabalha? A resposta é quase que unânime, que eu tenho conta para pagar. Mas que motivo, eu diria, raso, se você for parar para pensar, não era isso que você tinha como mente, como visão, quando você era pequeno, por exemplo, que você vislumbrava aventuras, situações, novidades e tantas outras coisas, e sem perceber você acaba virando vítima das circunstâncias, pagando aqui para receber ali, e isso gera esse ciclo contínuo. Então minha proposta é a seguinte: passar aqui 3 passos bem simples para no mínimo deixar você curioso e quem sabe começar a mudar essa filosofia para algo que seja mais interessante. Vamos lá? Primeiro passo: entender conceito básico sobre dinheiro, pessoal. E aí eu quero ser, como sempre, bastante ilustrativo aqui, bastante lúdico na nossa explicação. Como que a gente trata o dinheiro, né? Hoje, de forma geral, é assim. Essas 2 caixinhas que eu desenhei aqui é como se fosse o seu caixa. O que significa isso, pessoal? Aqui na parte de cima é a sua renda e aqui é a sua despesa. Ou seja, se você tiver uma conta corrente num banco, é basicamente isso. Você vai pegar um extrato, você vai ver coisas que entraram e coisas que saíram. Esse é seu caixa. Tudo bem? A gente não está falando quanto você tem acumulado na conta, a gente está simplificando aqui a história, tá? Funciona mais ou menos assim no geral. Existe uma empresa aqui e eu vou começar explorando a filosofia do pobre. Ela coloca dinheiro na sua conta. Esse dinheiro ele sai da despesa, da parte da caixinha da renda, vira despesa, e sai. É um fluxo extremamente simples, pessoal, onde você basicamente recebe para poder se manter ali e no final do mês você está com as suas contas em dias, alguns nem isso consegue, estão endividados aí ou com outras pendências financeiras. Esse é o conceito do filosofia de pobre, tá? Vou botar cada um numa cor diferente. Existe uma filosofia que eu particularmente acho ainda pior do que a de pobre. Pior, porque é a filosofia da classe média. Essa é triste. Filosofia da classe média, eu vou colocar até em roxo, porque é o que eu acho, tá? Geralmente a classe média, ela também está numa empresa onde
o dinheiro entra aqui na parte de renda, não é isso? Beleza. Só que classe média, ela tem um problema, e aí para isso eu tenho que colocar uma caixinha adicional nova aqui, que vocês já vão saber qual que é. Espera aí, deixa eu botar ela em preto. Quem já leu o livro vai saber do que eu estou falando, tá? E aí preciso só fazer uma breve explicação sobre ela aqui. O que é essa caixinha de baixo aqui, pessoal? Essa caixinha chama-se patrimônio. E basicamente a nossa vida financeira, ela pode ser resumida dentro dessas 4 caixinhas, não mais do que 4, tá? O que é patrimônio? Né? Dividido em 2 tipos, ativo e passivo. Ah, Bruno, qual que é a diferença de um para o outro? Eu vou resumir de uma forma muito fácil para vocês. Passivo, ele tira dinheiro da sua conta, ou seja, ele gera despesa. Ativo, ele coloca dinheiro na sua conta, ou seja, ele gera renda. É simples assim. Então, por exemplo, digamos que eu acabei de comprar um aparelho de ar-condicionado. É um ativo ou um passivo? Passivo, pessoal. Por quê? Porque eu não estou ganhando um centavo com aquele aparelho, a não ser que eu esteja alugando ele para poder pessoas utilizarem e aí com isso eu faturar em cima disso. Caso contrário, é um passivo. iPhone 15, ativo ou passivo? Passivo, pessoal. Então vamos colocar aqui alguns exemplos só para poder deixar a coisa um pouco ilustrada. Tá? Vou colocar aqui. Então aqui, por exemplo, ar-condicionado, celular, o carro do ano, troquei de carro, TV, tudo passivo, pessoal. A casa que eu moro, passivo, pessoal. Não adianta você, não, mas eu estou acumulando bens. Desculpa, você só está criando umas coisas que vão se depreciar ou vão necessariamente tirar dinheiro da sua conta. Então, não caia na cilada de achar que quando você adquire alguma coisa, você está melhor do que antes. Na verdade, você está pior. Porque se você não estiver usando essa coisa para gerar mais dinheiro, desculpa, mas aquilo é um passivo. E o ativo, notoriamente, é o contrário, né? Então, o que eu tenho de exemplos? Por exemplo, aluguéis de imóveis. Se eu estiver deixando alguns imóveis lá, gerando renda para mim. Fundos de investimento, ativo. O que mais? Empréstimo que eu fiz a empresas, né? Tipo, alguém chegou para mim, Bruno, aporta dinheiro aqui e depois a gente devolve isso com dividendo ou com juros. Isso tudo pode ser formas de ativo, ou seja, cada linha que eu acrescento aqui, eu acrescento uma linha aqui, né? E obviamente cada linha que eu acrescento aqui, algumas eu perco direto na aquisição, por exemplo, um celular. Ele não vai me gerar uma despesa ali recorrente, mas eu já vou automaticamente perder dinheiro no momento em que eu tirar aquele produto novo da loja e passar a utilizá-lo. Então ele já perdeu o valor, ou seja, eu já gastei em cima daquilo ali sem ter gerado nada de lucro para mim. Outros, eles vão gerar uma despesa recorrente. Casa, por exemplo. O imóvel que você mora, você é obrigado a pagar IPTU, manutenção, a mesma coisa com o seu carro. Se você tiver IPVA, seguro, tudo isso são despesas que você necessariamente vai precisar arcar e elas são recorrentes. Todo mês essa linha ela continua aqui aumentando. E por que eu falei tanto da filosofia da classe média, pessoal? De ser pior. Porque a classe média, o pobre ele faz esse caminho que eu mostrei aqui no vermelho, né? A classe média não. Ela não se contenta só em fazer isso. Ela gosta de piorar a situação dela, então ela vem aqui embaixo, coloca aqui alguma coisa nessa caixinha do passivo que vai gerar mais despesa para ela e daí isso sai. É simples assim. Então a filosofia da classe média, ela acaba sendo um câncer. E eu vou falar qual que é o grande problema dessa filosofia da classe média. É que essas pessoas, elas, não só da classe média, pobre também, né, mas no geral, tanto o pobre quanto a classe média, elas ficam num estado letárgico. Sabe aquele tipo zumbi como é que era o nome daquele seriado que tinha muito tempo? Era com Breaking Bad na cabeça, mas tem nada a ver com zumbi.
Se alguém souber, depois coloca lá. Aquela seriado famoso de zumbi que agora eu já não me lembro. Não é que é Walking Dead. Porque o nome eu acho que ele é um pouco parecido, né? Mas Walking Dead, então. É isso que são pessoas ali inseridas no contexto de filosofia de pobre e classe média. Por quê? Elas estão viciadas por um dos piores entorpecentes que a gente possui, chamado salário. É isso aí, pessoal. O salário, ele é pior do que o crack, porque o crack você ainda coloca numa casa de reabilitação e a pessoa fica ali por um período em abstinência e depois ela se solta. O salário não. O salário deixa a pessoa, às vezes, num estado letárgico por mais de 40 anos. E aí, como é que você tira essa pessoa desse vício? Que é simples, você recebe uma quantia na sua conta, paga tudo, tem um prazer, uma situaçãozinha ali, uma satisfação que você vai mantendo aquilo a perder de vista, vai trocando de carro cada ano, faz uma viagem aqui, outra ali, ou seja, você vai vivendo minimamente dentro daquele padrão até que você chega no final da vida e não tem nada, porque você acumulou o quê? Um monte de passivo, se você estiver na classe média, e se você for sorte de ser pobre, melhor ainda, porque pelo menos passivo você não tem. Realmente as pessoas vão acumular tanto passivo e elas vão querer manter aquilo por conta de uma coisa chamada status, que aí acaba agravando o problema, porque o cara não quer perder o carro do ano que ele tinha antes, aquela, talvez ali ser membro daquele clube exclusivo que ele pagava uma pequena fortuna para mensalidade, para fazer parte daquilo, aquele padrão de restaurantes e viagens e isso e aquilo. Ele não quer baixar a régua, e aí o que vai acontecer? Naturalmente ele vai ficando cada vez mais defasado quando ele vai ficando mais velho, porque a gente tem uma curva de valor agregado. Nós somos pagos não pelo nosso tempo, mas pelo valor que a gente entrega no mercado de trabalho. Essa que é a grande verdade. Conforme a gente fica mais velho, a grande verdade é que o nosso valor diminui. Vai chegar uma hora que você vai ser ali aquele vovozinho que está ali fora da estrutura e você começa a destoar, você mesmo já não tem mais aquele pique para poder manter, você percebe que precisa parar, você já está ficando mais lento. Todos nós passamos por isso, eventualmente mais cedo ou mais tarde, mas isso vai acontecer. O ponto é que a gente vive como se não houvesse amanhã. E aí, com isso, o que acontece? Eu não quero perder nada daquilo que eu tinha e aí eu vou acabando sendo forçado a me endividar, e você vê muitos casos aí de pessoas que, às vezes, numa situação extrema, cometem suicídio porque não querem retroceder. Para não passar por uma situação dessa, pessoal, a gente não ser vítima, a minha recomendação é a filosofia do rico. Como é que funciona a filosofia do rico? O rico, ele até pode começar aqui por uma empresa que bota um dinheiro na conta dele. Só que a diferença é que, ao invés de, e eu acho que vocês já chegaram nessa conclusão lógica, ele transformar em despesa ou passivo, ele automaticamente cria linhas dentro dessa caixa e cada vez mais ele cria linhas dentro dessa caixa. Essa, na verdade, é a prioridade dele durante um período, porque quanto mais linha ele tiver, mais ele vai aumentar o lastro que tem nessa partezinha chamada renda. E essa que é a grande sacada. A filosofia do pobre, né, e a filosofia da classe média é um produto daquela pessoa que vive de aparência. Normalmente é isso. Ela tem... Eu vou no shopping, você cansa de ver vários exemplos. Pessoas ali no Outback, restaurantezinho chique e bolsinha de marca e fazendo isso e aquilo, ostentação pura, mas a grande verdade é que aquele é o limite. Mas se ele quiser sair daquele limite ali e ir para talvez um próximo patamar, não dá para ele poder ir muito além, porque o que ele paga para poder manter já é o que dá para fazer, mas é uma mentalidade, eu diria, um tanto quanto pequena e limitada, porque seria o mesmo que, eu já dei também esses exemplos, você fosse um fazendeiro que recebe uma saca todo mês ali de grãos, e aí ao invés de você pegar esses grãos
para você fazer o quê? Plantar? Não, você coloca no prato e come. E não apenas isso, você dá para toda a sua família. É basicamente isso que acontece todos os meses com aqueles que têm a filosofia do pobre da classe média. E por que eu falo isso, pessoal? Olha o que acontece. A empresa vem e coloca uma quantia na sua conta todo mês, a saca de grãos. Onde que normalmente as pessoas colocam esses grãos? Eles colocam em jantares, almoços, fins de semana, celular ali do ano, um carro novo, uma experiência, coisas que simplesmente vão trazer uma satisfação ali temporária, mas muito pequena. Esse pessoal, eles não sabem transformar dinheiro em capital. E a minha proposta é essa para você. Primeiro passo é você entender esse conceito que sempre vão haver ali as pessoas que vão ter mentalidade de pobre e que a de classe média vai buscar fazer a mesma coisa só que com ar de ostentação, mas ao invés disso a proposta é que você passe a não focar no agora, no presente, na ostentação e você reverta essa renda em alguma coisa que vai aumentar uma linha ali nos seus ativos. Não importa o que seja, não importa o quanto seja, importa é o plano. Pode começar com pequeno, com R$1 ou R$5. O fato é que, se você começa esse movimento, ele tende a crescer. Você retarda aquele outro onde você simplesmente gastava ali de forma desordenada. Muito bem, se você entendeu um pouco desse conceito e está disposto a mudar a filosofia para a filosofia do rico, que é investe primeiro e gasta o que sobra, ou seja, eu vou primeiro definir o quanto eu vou colocar no ativo e vou adaptar as minhas despesas para viver com o restante. Essa que é a grande sacada. Se isso estiver claro e você estiver disposto a mudar, a minha proposta é o passo 2. Qual que é o passo 2, pessoal? O passo 2 é a gente encarar o controle das finanças. Algo que pouquíssimas pessoas, na verdade, praticam. Isso, infelizmente, é uma triste realidade. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas pessoas nos meus workshops que a gente começa a fazer um exercício colocando, né, quanto cada um ali tem, digamos, né, de despesa, o quanto tem de dívida, e eles começam a se espantar com números que todos os meses apareciam na conta deles, e eles não percebiam isso. Então, qual que é a minha proposta aqui para vocês? É encarar esse controle. E uma forma que eu geralmente apresento para fazer isso é a seguinte, vamos lá. A maneira que eu melhor recomendo para fazer isso, deixa eu limpar o meu quadrinho branco aqui para a gente poder colocar. Então vamos lá. Passo 2. Vocês precisam saber basicamente 4 coisas, se vocês quiserem criar essa estrutura de vocês. A primeira é despesas regulares, ou seja, aquilo que todo mês chega querendo ou não. Aluguel, condomínio, água, luz, seguro, financiamento, tudo isso vem como despesas regulares, tá? Despesas extraordinárias. O que são essas extraordinárias? Aquelas coisas que eventualmente você tem, como por exemplo, despesa com medicamento, talvez uma viagem, um imprevisto, manutenção que às vezes ela não estava bem no radar, coisas do tipo. Depois vocês precisam enxergar as suas dívidas e aí sim, por último, renda. O que tem a ver dívidas, rendas e despesas regulares e extras? Eu não quero ficar chovendo muito no molhado. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Nossa, não. Todo mundo, na verdade, sabe disso. Mas a pergunta é quem faz, né? Se eu tenho controle sobre o que chega regularmente e eu sei do que tenho de extras, agora eu consigo definir com a minha renda o quanto eu posso ceder, ou seja, definir um percentual para que eu utilize como capital, que é aquilo que a gente falou, um item para geração de renda. Esse aqui é o grande ponto, tá? Muita gente chega e fala o seguinte, mas eu não tenho esse controle porque se eu tivesse mais dinheiro, com certeza eu teria mais controle. Errado, pessoal, errado. Essa é a visão rasa. O pensamento é exatamente o oposto disso.
Se você tivesse mais controle, você teria mais dinheiro. E muita gente tem ojeriza de olhar para isso. Eles não querem, eles têm horror de talvez ter uma surpresa desagradável e descobrir que eles estão gastando mais do que estão recebendo. Mas eu afirmo a vocês, é algo que precisa ser feito para você eliminar a filosofia do pobre. Coloque numa planilha de Excel, simples assim, pegue ali um mês, despesas ali que você teve no cartão de crédito. O cartão de crédito é só um meio. Você precisa entender o que de fato ali é regular e o que é extraordinário. Tenta depois que você fizer essa lista, o que era necessário e o que era desejável ou supérfluo. Vamos ver se eu consigo. Jantar, desejável. Despesa de luz, água, necessário. Tenta fazer essa separação. E dívidas, aqui são coisas que a gente já colocou aqui com um outro nome, chamada passivos. O que você tem hoje, talvez, de financiamento, de automóvel, de casa, de coisas ali que você adquiriu achando que você estava dando um baita passo para frente, mas na verdade você estava contraindo. Quando a gente tem dívidas, pessoal, na verdade a gente passa a trabalhar para outras pessoas. O banco, uma operadora financeira que te fez um empréstimo, esses passam a receber. E eles vão ser muito gratos. Então, antes você só prestava serviço para a empresa ali onde você era empregado. Agora você presta serviço também para o banco, para o governo e também para a empresa que você está fazendo. O governo porque ele está adorando ganhar imposto em cima de você. E vai fazer isso toda vez que você adquirir qualquer bem desse tipo. Seja o IPVA, o IPTU ou qualquer outro ali que tenha alguma relação que o governo vai querer faturar. O banco porque você não tinha condição de arcar com aquela despesa e pegou mais do que você tinha posse. Isso é, na verdade, o conceito ali do financiamento. Então, eu não posso pagar hoje, o banco vai lá e me empresta na promessa de que eu vou pagar depois aos pouquinhos com juros. Então, o banco está adorando, você passa a ser agora um funcionário para ele, você trabalha para ele, você parte do seu tempo agora é dedicado para gerar renda para ele. Você cria esse laço e todo mês, sem perceber, você está dedicando ali energia e tempo para isso. E, obviamente, o seu empregador principal, seja a empresa que você presta serviço, você pode ser um autônomo, um microempresário. Essa visão, ela talvez fique um pouco exclusa se você for um dono de negócio, onde você já tem pessoas que trabalham para você e você está usando a renda para gerar mais o quê? Renda. E cada vez você aumenta aquela sua linha de ativos. Fora isso, desculpa, mas você está nesse caminho aí, querendo ou não querendo, tá? Minha recomendação é a seguinte, pessoal. Tendo isso aqui tudo claro, eu recomendo vocês descobrirem qual é colocar aqui em laranja, valor presente líquido de vocês. Isso aqui é um tapa na cara. Geralmente é um tapa na cara, para quem já fez isso. O que é esse famoso VPL? Mas eu não estou falando VPL de empresa nem de empreendimento, estou falando VPL seu. É um tapa na cara para você entender que o quanto você já trabalhou e quanto você vale hoje. Se alguém chega para você e pergunta, ei, como é que estão as coisas? Tá mais ou menos, estou assim, estou assado, tudo é muito subjetivo, mas quando a gente fala de dinheiro, a coisa é clara, objetiva, é curto e grosso. Por quê? Porque dá para contar. Dinheiro é fácil, vamos contar, não tem aquele, peraí, vamos contar, deixa eu me mostrar aqui o quanto que é. Então o VPL, ele permite saber o quanto você vale hoje. Quanto você acumulou de riqueza financeira? Entenda que eu não estou falando de outros valores, não estou falando de virtudes, não estou falando de você, quanto você vale para a família, para a comunidade, para o clube, para a igreja. Estou falando quanto você vale no mercado de trabalho, financeiramente. Quer descobrir como? Então vamos fazer essa conta aqui. Você tiver esses itens aqui, minha recomendação, primeiro, esses itens eles vão te dar o norte do quanto você tem ali de entrada, de saída e de dívida. O objetivo aqui não é ser muito extensivo, mas é só fazer você ter anuência sobre aquilo. Agora, o VPL, vamos lá. O seu VPL, de certa forma, ele é simples, tá? Eu vou chamar essas duas colunas de ativo e passivo, mas eu espero que você entenda que esse ativo e passivo,
não é exatamente o conceito que a gente tinha lá. O ativo, lógico, você vai botar o quê? Todos aqueles seus ativos, talvez, eu tenho fundo de investimento, tem quanto? 300. Eu tenho, sei lá, um aluguel ali que eu recebo por mês, quanto que ele vale? Não coloque o valor mensal, coloque o valor total. Eu tenho um imóvel, por exemplo, que vale 500 mil reais, então coloca aqui, por exemplo, 500. Eu tenho sapatos, né? Eu tenho, sei lá, sapatos aqui que vale 10 reais, 100 reais, 50 reais. Vai colocando todos esses valores como se fosse um ativo. E por que eu estou chamando agora esses itens que não geram dinheiro para você de ativo? Porque se você fosse vender hoje, ele teria até algum valor. Tudo bem que, lógico, você perdeu dinheiro na aquisição deles. Mas suponhamos que você queira desfazer e transformar em dinheiro, ou seja, ter liquidez, você vai chegar num valor. Então coloque todos esses itens e chegue num resultado aqui. E você vai fazer a mesma coisa com o passivo. O que é o passivo? O que você está devendo. Geralmente é o quê? Financiamento, empréstimo, que você pegou, lógico, né? Que mais? Algum tipo de leasing, coisas que você está devendo ainda, seja para o governo, ou dívida ativa, Serasa, qualquer coisa que você hoje esteja pendente. E aí você coloca, se eu somar tudo isso, quanto que dá? E o que é o VPL, pessoal? É simples. O VPL nada mais é do que um menos o outro é igual ao seu VPL. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Digamos que você tenha já 5 anos trabalhando no mercado de trabalho, 10, 15, 20, não importa. Depois de todo esse tempo, o quanto hoje você vale? Quanto você acumulou? Porque você começou ali no zero, você estava no zero. Tem muita gente que chega nesse estágio aqui e está no negativo. É comum você ver pessoas aqui onde o passivo ele vale mais do que o ativo, ou seja, ele regrediu. Claro indício de que a pessoa não está com a filosofia correta financeira. A boa notícia é que você não precisa terminar assim. Você pode se lamentar, tudo bem, errei, mas e agora? Vamos sacudir a poeira e vamos ver se a gente faz alguma coisa diferente. Então, o segundo passo, tendo esse controle financeiro, que é entendendo o quanto você hoje vale no mercado, que é o seu VPL, e entendendo ali os seus principais indicadores de renda, despesa, dívidas ali que você tem, e o quanto você está podendo agora gerar, ou seja, não gerar, mas separar para investimento, entra o terceiro passo, terceiro e último passo aqui que eu quero colocar para vocês, que nada mais é do que você, passo 3, é você agora definir o valor de capital. Pela primeira vez, pessoal, vocês vão começar com esse passo 3 a experimentar de algo. Estou falando para aqueles que geralmente são autônomos, empregados, microempresários, tá? Geralmente, essas pessoas que estão classificadas aqui como empregado, não importa se é de uma empresa pequena ou de grande porte, autônomos, microempresários, o que todas essas pessoas têm em comum? Será que alguém acerta, consegue descobrir o que elas têm de fato em comum? E eu vou revelar para vocês aqui. Elas trabalham para receber dinheiro. Ou seja, elas trabalham por dinheiro. E quando eu coloco aqui embaixo, por exemplo, donos de negócio, pessoas que têm um empreendimento de grande porte, por exemplo, médio, grande porte, investidores, o que essas pessoas têm em comum, pessoal? Aqui é, o dinheiro trabalha por elas. Essa que é a grande sacada. E por que eu falo que o dinheiro trabalha por elas? Porque quando você é dono de negócio, se você tiver um negócio estruturado, você pode ficar fora 1 ano que o negócio vai continuar rodando ali. Por quê? Porque existem pessoas e, obviamente, dinheiro circulante, que é o que aquela pessoa está gerando, que vai garantir a manutenção daquele negócio mesmo quando ele não estiver lá. E a mesma coisa com investidores. Quando você tem, por exemplo, uma carteira robusta o suficiente de investimentos que te gera dividendos ali maiores do que o que você precisa para se manter,
você não está gastando um minuto do seu tempo para continuar fazendo com que aquele dinheiro caia na sua conta. Diferente dessas pessoas aqui. E uma coisa curiosa é que quando eu falo empregado, aqui estão incluídos CEOs, diretores, auditores, chairmans e todo esse pessoal que ocupa, mesmo que seja uma posição privilegiada dentro de uma companhia. Por quê? A pessoa recebe 100 mil reais por mês. Legal, é uma boa remuneração talvez para ela? Pode ser, mas o ponto é, no momento em que ela deixa de trabalhar naquela posição, o dinheiro cessa. Simples assim. Nesse caso, elas trabalham por dinheiro. Aqui já é diferente. Quando você constrói um patrimônio, uma muralha financeira, um patrimônio de ativo, um negócio próprio, eu não estou falando de criar seu novo unicórnio, né? Criar um novo produto revolucionário. Não, você pode começar com uma coisa simples como vender empada na esquina. Mas desde que você tenha visão para poder expandir aquilo, você faz com que os demais trabalhem por você. E você fica com o dividendo daquilo, o produto. E não você colocando a mão na massa. Você vai estar recebendo de forma perene porque você foi o idealizador daquilo. Essa que é a grande sacada. Então, qual que é a minha dica sobre aqui definir o seu valor de capital? Vou colocar para vocês agora aqui embaixo. Minha dica é o seguinte, para vocês saírem da inércia e começarem de algum local, minha recomendação é usar o que eu chamo de regra 70-20-10. E para quem já participou também das minhas formações, sabe do que eu estou falando. Em suma, eu estou dizendo o seguinte, claro, isso aqui é uma recomendação, mas esses números eles podem variar. O que não pode variar é você não ter um plano. Mas o que significa isso, né? 70% da sua renda você vai usar para despesa, 20% você vai usar como capital e 10% como desenvolvimento pessoal. Simples assim. Bruno, não dá para eu poder conseguir hoje pagar minhas contas com 70%. Bom, são dois caminhos. Primeiro, você precisa notoriamente reduzir as suas despesas. Se você quiser mudar a sua mentalidade. Reduzir, esse é o meu limite. Você chegou no seu limite? Então veja qual que é esse percentual. Não importa, às vezes pode ser 97, 2 e 1. O cara está tão apertado. Eu mesmo, quando comecei a usar essa filosofia, eu estava 110% aqui nas minhas despesas. Então não importa onde você está. Importa se você criou um plano e como ele vai se desenrolar ao longo do tempo. Porque depois de um período, se você faz isso aqui acontecer e você separa uma parte da sua renda para transformar em mais dinheiro, ou seja, você coloca ela como capital, se um dia, digamos, você receber R$1 milhão por mês, você não pode adotar uma regra como essa de 70, 20, 10, porque gastar 700 mil num mês seria obsceno e você não tem necessidade disso. Então esses números, eles com o tempo tendem a mudar, mas a sua filosofia não. Então o segredo veja o quanto esses indicadores podem ser trabalhados dentro da sua realidade. Eu consigo, no máximo aqui para mim sei lá, do que eu recebo usar 80%. Ok, então agora separa os outros 20% para ser uma parte investimento e a outra parte desenvolvimento. E por que eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal? Pessoal, eu estou falando sobre cursos, formações, coisas que vão desenvolver você. Na verdade, você é o ativo mais valioso. Quando você passar, por exemplo, a receber R$1 milhão por mês, você pode perder toda essa riqueza e fortuna, que isso não tem nenhum problema. Por quê? Simplesmente você agora é o ativo mais valioso. Você aprendeu a construir um negócio, um patrimônio que gera R$1 milhão por mês. Você é o item que precisa ser mantido, não o dinheiro. E para você garantir isso, você precisa necessariamente estar sempre se atualizando através de cursos, de formações, de leituras. Algumas coisas vão custar mais, outras menos, mas é fundamental
continuar aprendendo e se desenvolvendo. E lógico que aqui na parte de investimento, eu não quero explorar muito esse tema hoje aqui, porque eu já falei bastante, mas é você pensar em algum negócio, alguma coisa que você possa fazer no seu tempo livre, como part-time, mantendo, obviamente, ali a sua renda atual, porque bicicleta parada tomba, e você não pode se dar o luxo de fazer uma movimentação drástica, até que uma hora você passa a usufruir de algo fantástico que talvez você nunca experimentou na vida, chamado, colocar numa cor diferente aqui para destacar, chamado lucro. Lucro é muito melhor do que salário. Salário, ele é fixo, pré-definido. Você não vai conseguir, por exemplo, convencer qualquer empresa a pagar 10 vezes mais o salário médio daquela função que você ocupa. Por melhor que você seja, porque simplesmente você é uma peça dentro daquele quebra-cabeça, daquela engrenagem, e você é substituível. Quando você tem um negócio, não existe agora regra para isso, para lucro. Você pode ter o valor que você quiser. Você pode começar com centavos e transformar em fortuna aquilo. Depende, na verdade, de você. Então, essa que é a grande sacada. Se você quer garantir potencialização financeira, não pense em salário, receber por comissão, projeto, tudo isso é fixado e pré-definido. Comece a pensar em lucro e crie alternativas para utilizar essa verba que você vai ter agora disponível, chamada capital, que pode ser tanto ativo ou passivo. No início eu não sei ainda onde é que eu vou investir, então coloque num fundo de investimento, mas não deixe lá de eterno, porque só isso não vai ser suficiente para você construir a sua muralha financeira e garantir que a sua filosofia vai estar alterada. Mas o mais importante de tudo isso, como a gente falou aqui desde o início, é que a sua filosofia ela vai começar a sair daquela esfera da de pobre e da de classe média que a gente comentou e ir para a linha da de rico, onde você foca primeiro em investir e o que sobrar você gasta, mas primeiro defina isso.